Olá, Eduardo. Então, bem-vindo a esta conversa. Este ano tu tens o filme Úrsula na competição nacional do Curtas. Não é possível fazermos conversas fisicamente, por isso estamos a fazer estas entrevistas online, para acompanhar também a exibição do teu filme. Obrigado por estares aqui connosco. Obrigado. Eu gostava de começar, na verdade, por te perguntar como é que este projeto surgiu. Eu vi que é uma encomenda do Close-Up de Famalicão, do festival anual que o Vítor Ribeiro tem lá. Podias explicar um pouco qual é a ligação e como é que surgiu este projeto? Com certeza. Antes de mais, bom dia, Daniel, bom dia a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui a conversar sobre o Úrsula, que tem, de certa forma, tem dois momentos, dois ou três, vá lá, três momentos chave. O primeiro deles é uma viagem que eu fiz à cidade de Longyearbyen, no Círculo Polar Ártico, a 80 graus norte, no arquipélago de Svalbard. Que era um sítio pelo qual era, e continua a ser um sítio pelo qual eu tenho imensa curiosidade, e eu estive lá em janeiro de 2019, na noite polar, e levei câmara, portanto quis trabalhar um bocadinho a possibilidade de fazer qualquer coisa lá, e fiz, pronto, fiz uma série de planos que sabia que iriam entrar no projeto cinematográfico de uma curta-metragem, sem grande tipo de compromisso, ou seja, o filme não é uma coisa, não é, acaba, ou seja, essa parte do filme acaba por não depender de nada, não há apoios, não há. Foi um tipo que faz curtas-metragens, que está num sítio onde quer fazer uma curta-metragem e tem poucos meios e tem que improvisar e tem que começar a trabalhar a partir dali. Curiosamente, quando regresso a Portugal, surge o convite do Close-Up, através do Vítor, de ter o meu trabalho de curtas-metragens e de filmes cujo argumento eu escrevi em destaque na edição do ano passado, e esta encomenda, vá lá, de apresentar trabalho novo. Ora, assim sendo, foi uma feliz coincidência, um feliz encontro de duas vontades, ou seja, a partir daí eu percebi, portanto, posso até estar a confundir, ou seja, o convite surge logo depois de eu ter chegado ou um bocadinho antes de eu ter ido. Confesso que não sei muito bem, ou já não me recordo muito bem, o ano foi pródigo e, e de certa forma, quando surge esse desafio, eu percebo que são as imagens do Ártico que vão dar um filme, e que o que eu quero fazer é, de certa forma, contrabalançar ou equilibrar as polaridades entre o Ártico e o sul da Europa, entre a noite e o dia, entre o frio e o calor, entre uma boa visibilidade e a névoa. Portanto, e o projeto que apresento ao Vítor é, de certa forma, de concluir aquilo que tinha começado no Círculo Polar Ártico, que ele achou muito, muito engraçado, felizmente. E daí o Úrsula teve a sua segunda fase de rodagem. Aí sim, já com uma estrutura com o Luís Costa, com quem eu tenho o prazer e o privilégio de trabalhar, já com uma espécie de guião, ou seja, já sabíamos ao que íamos, como íamos e o que queríamos. E com a Ellen, que é a atriz, que é uma estudiosa da dança contemporânea e também ela própria uma bailarina, que acaba por vir a Portugal filmar a segunda parte do filme, aí já tudo um bocadinho by the book, como se costuma dizer, ou by the script, na zona do Ovar, na zona das dunas da Ria de Aveiro, portanto a parte norte da Ria de Aveiro. E assim surgiu o Urso. Uhum. Na verdade, o filme aproxima-se muito do teu trabalho anterior, no sentido de que há uma importância bastante. Tu dás bastante importância a uma espécie de texto narrativo que constrói uma espécie de história alternativa, ou uma história especulativa. Acho que é a palavra certa. Acho que tu és um cineasta especulativo nos teus filmes. Na verdade, como estavas a dizer, tentas dialogar um pouco com esta ideia de
contradição ou de polos opostos e até de feminino masculino que tu não falaste ainda nessa tua entrada. Queres explicar um pouco essa dimensão de construção deste texto que acompanha as imagens e também desta carga filosófica e ao mesmo tempo muito concreta que depois pões nas coisas, nesta história que tu contas? Sim, ou seja, quando eu estava no Ártico, eu passei lá uma semana também com um querido amigo e colega, o João Rosmaninho, que me ajudou bastante também neste filme. Nós estávamos lá num seminário e ouvimos alguém da organização que nos dizia uma coisa muito engraçada, mais ou menos assim: estar na noite polar, na noite ártica, nestas condições, portanto, neste sítio, é o mais próximo que nos conseguimos aproximar de uma experiência extra para além da Terra, ou seja, outer space, outer Earth experience, foi a expressão que nos disseram. E aquilo caiu-me assim um bocadinho, uau, como é que isto, uau, de facto é verdade, ou seja, nós passamos uma semana, pronto, para portugueses, para europeus do Sul, tudo isto soa novo e fascinante, não é? Como é óbvio, ou seja, uma semana em temperatura mais alta que apanhamos foram menos 13 graus, a mais baixa foram menos 32. Uma semana, sempre de noite, isto é uma coisa que mexe um bocadinho com o sistema de um latino, não é? E há uma altura em que eu pensei que estava num sonho, não é? Várias vezes, até quando acordava, não é? Tipo, acordava e dizia, pronto, agora vou abrir a janela e há sol. E nunca havia sol, como é óbvio. E esse lado do sonho começou por ser o primeiro ponto daquilo que eu queria escrever, ou seja, dessa parte especulativa, ou seja, da criação de uma espécie de terceiro sentido a partir das imagens que eu tenho. Logo ali foi a coisa do sonho, não é? Isto, como dizia o Fausto, já tudo me parece um sonho. E de facto parecia, quer dizer, até o próprio frio, a reação do corpo a começar a queimar, como é que isto queima, como é que agora já não sinto a mão e por aí fora. Tudo isso foram sensações, segundo ponto, novas, num tipo de 40 ou 41 anos, acho que tinha 41. E essa expectabilidade do novo também me fez ir para o lado da história, não é? Que é um senhor chamado Edwin, que era o nome do meu avô paterno, que aos 86 anos se depara com, que eu penso o que é que uma pessoa já velha ou já de idade pode ter de novo para sonhar, e aquilo que ele sonha é que é uma mulher. E foi um bocadinho a saída ou a fórmula de, ok, um tipo de 86 anos já viveu isto, o que é que ele pode esperar? Quer dizer, o que é que lhe aparece de novo? Quer dizer, o que é que há de novo? Não, é uma pergunta que eu espero conseguir responder chegando aos 86 anos. Será um bom sinal se conseguir responder essa questão. E essa ideia de, ok, é um sonho, é qualquer coisa que aparece num sonho, entra um bocadinho por aí, por causa dessa experiência de onírica, de ter estado uma semana no Ártico e nunca ter sido uma experiência forte do ponto de vista físico e do ponto de vista visual. Tudo o resto, toda a outra construção que se segue, a história do que acontece nesse sonho, tem um ponto que eu gostava muito de salientar, que é uma coisa que a minha mãe me disse quando eu era miúdo, que era, ela perguntou-me assim, já reparaste que noite e oito são palavras praticamente iguais em grande parte das línguas europeias ou indo-europeias? E eu fiquei assim, como é que é isso? À noite, 8, nights, 8, mi, wheat, noche, ocho, por aí fora. E eu nunca consegui perceber isso, nem com a chegada da internet às nossas vidas eu consegui, já há 20 anos, que eu não consegui encontrar uma resposta. E esse lado do mistério é um lado que me fascina e que, de certa forma, apareceu ali e comunica com as outras duas curtas que fiz, com o Declive e com o Penúmbria, nestas coisas de deixar ao espectador a possibilidade dele próprio tirar conclusões e fechar as histórias que o texto encaminha, não é? O texto mostra-te os caminhos e depois tu decides o que é que, de certa forma, ficas ali, ou tento, com que as pessoas que veem o filme concluam elas próprias, e o que elas concluírem está bem. Sim, eu acho que isso que dizes é interessante e também é complementado com o outro lado, digamos assim, que é o que eu diria um certo fascínio que tens pela paisagem, seja ela qual for. Não necessariamente seja ela qual for, mas pronto. E na verdade gostava que falasses um pouco disso, que é
Na verdade, há vários realizadores que fazem isso, não é? A paisagem, ela própria, revela sempre alguma coisa sobre o nosso mundo, não é? E eu acho que a tua forma de filmar a paisagem vai de encontro um pouco a essa ideia. Não sei se concordas ou não. Gostava que desenvolvesses isso, não é? Quando tu filmas a paisagem, vais à procura de quê, na verdade? Isso é uma boa pergunta. Assim, intuitivamente diria de interferências, ou seja, de coisas que acontecem, de coisas que não estão ali para ser vistas, ou seja, talvez seja um bocadinho isso, ou seja, essas inquietações, os carros que passam, os prédios que não são necessariamente bem desenhados, ou então também esse lado de vastidão e eu sou do Val do Ave, portanto eu não tenho céu, não é? Toda a minha vida andei a ver, portanto, e quando encontro assim grande, é um bocado reativo, portanto quando saio Claro. da zona fascina-me muito este lado de vastidão, mas também este lado de não necessariamente de uma certa desarmonia, de uma certa interferência. Eu gosto muito quando um carro passa e quebra uma certa paz que aparece ou que aparenta. E depois também a questão das casas, dos mistérios das casas, pensar muitas vezes a que é que cheiram as casas antigas e isoladas num sítios assim, há um lado também meio crime stories que eu gosto bastante e que me inquieta. Pronto, isto faz-me filmar, o que não quer dizer que sejam essas as histórias que eu esteja a contar e que sejam, mas que depois as histórias andem ou se encaminhem por outros lados. Mas de facto há aqui um lado que eu gosto de ver e por isso mesmo de dar a ver nas coisas que eu quero contar. E esse lado tem a ver com alguma distância, com uma coisa, distância no sentido deste centro que nós todos estamos, atenção, mas também não só aí, ou seja, por aí, mas também da própria história, do que a história vai contar, não só da própria ideia da história, não é? No declive, uma Claro. memória de uma casa, no Penúmbria, uma distopia urbana, isto vai indo assim um bocadinho, não é? Penúmbria a cidade, declive a casa e agora o urso é sobre o sonho e sobre coisas sobre estas pequenas perturbações, ou seja, pequenas desarmonias, de certa forma fazem o nosso dia a dia. Não, ou não sei. Não, certamente que fazem. Em relação, não sei se querias falar um bocadinho mais, desculpa insistir no assunto, mas de poder ir mais fundo sobre esta questão do homem que quer ser mulher que vai quase para um elemento transgénero, uma identidade indefinida que eu acho que a própria atriz incorpora, não é? Porque há ali uma dimensão de repente parece que nos baralha a ideia. O que é que está aqui a acontecer? Não sei se queres falar um bocadinho sobre essa ideia masculino-feminino. Não há muito, não vou dar, não vou atribuir a psicologia, e poderá ajudar, não é? Mas não é este o caso. Não vou atribuir uma carga muito forte, ou seja, no fundo, a ideia nasce do sonho, ou seja, o desafio aqui é simples. Um tipo tem 86 anos e tem que ter uma surpresa, não é? Ou seja, isto também é construir a história. Portanto, para quem não viu o filme, a história começa com um senhor que aos 86 anos sonha pela primeira vez na vida que é uma mulher. E há todo esse lado de liberdade no campo dos sonhos, de liberdade e de falta de lógica, que me interessa muito. Me interessa, ou seja, este caminho vai um bocadinho por aí, pela desnecessidade de justificação dos sonhos, ponto número 1, e depois, por outro lado, também por uma coisa que às vezes me acontece quando sonho. Eu detesto sonhar porque acordo extremamente cansado e tenho sonhos muito descritivos, muito detalhados, que te acordo exausto, gostava imenso de conseguir dormir bem e sem sonhar, mas este lado ok, surpresa, o que é que um tipo de 86 anos ainda pode, esta era a grande questão, o que é que uma pessoa, não sei, falamos há bocado, o que é que ainda pode haver de surpreendente? E achei a possibilidade, portanto, estava a trabalhar com a Ellen, com a atriz, como é que eu vou apresentar a Ellen aqui como resultado de um sonho? Ponto número 1, há este lado de mudança de género, pronto, podia ter sido outra questão qualquer. Ponto 2, há também a questão da lógica onírica, ou seja, de uma coisa que eu acho fascinante também no plano dos sonhos, que é um tipo,
ainda assim tentar encontrar, parece que é o mundo real a puxar-nos, não é? Tipo, mas porquê é que tu agora és uma mulher, como é que tu vais explicar isto, não é? E eu acho isto fascinante, este lado do mundo de fora a entrar no mundo interior, assumir que era uma mulher, mas como é que eu vou explicar isto aos meus pais, que agora sou uma mulher, pá, que isto vai dar, eu acho muito cómico, de certa forma, acho muito cómico esse lado do social a entrar no plano dos sonhos, às vezes entra, outras vezes não entra. E a escolha desta questão, ou seja, vai um bocadinho por aí, para depois entrarmos também na questão da Ellen ou do Sr. Edwin, não saber muito bem como é que há de explicar essa ideia. E por fim, há uma segunda transformação dentro do sonho, que é da mulher em montanha, não é? E isso também é uma coisa que vem dos avistamentos ou das visões que eu fui tendo, podia ser em areia, no caso das dunas, também não se exclui isso, mas há ali um lado muito bonito na paisagem ártica. Eu vou dizer uma coisa um bocado arriscada, não é? Parece que compreendemos os mitos, de certa forma, tipo, estar ali, tem uma imagem que se me grava muito forte, é quando o avião de regresso descolou e eu consegui ver aquelas montanhas por cima e tudo aquilo assim, a lua estava forte, não sei o quê, tudo aquilo pareciam seres que a qualquer momento se iam levantar e começar a fazer coisas, e esse lado também foi muito forte, ou seja, duas transformações, um homem sonha que é uma mulher e a mulher transforma-se em montanha, e a montanha acorda e transforma-se em homem. Portanto, há aqui uma ideia, não sei, sim. delírio. E de confusão. E esse lado também essa confusão também é deliberada, como é óbvio, não é? De criar agitação, quer dizer, criar possibilidades, criar confusão, mudança de estado, só faltou alguém evaporar-se. Pronto, mas isso fica para outra curta. Não, mas isso que dizes é interessante. Eu estava a pensar aqui noutra palavra para classificar o teu cinema e até alguns dos argumentos que tu escreveste para outros, que é uma questão quase lúdica, não é? Gostas de brincar com as possibilidades. Brincar mesmo aqui a falar a sério brincar, não é? Há qualquer coisa de jogo nos teus filmes e nos teus trabalhos. Não gostas? Não, se tu dizes, eu gosto, se tu eu aceito. Sim, há esse lado, há um lado de possibilidades. No fundo, eu tento traduzir, eu sou o resultado das várias influências e das várias escolhas que somos todos, não é? que vamos fazendo. E de certa forma é um bocadinho standing on the shoulder of giants, não é? Como diria o álbum dos Oasis. E no sentido, sim, de criar possibilidades para que as pessoas saiam com perguntas e saiam com vontade delas próprias decidirem coisas e eu gosto muito destas coisas, destes processos não é de finais abertos nem nada, é em que o espectador tem uma margem de sonho, no fundo, no cinema. O que é que aconteceu, o que é que disse o Bill Murray à Scarlett Johansson, o James Woods no Era Uma Vez na América entrou, no Cabe no Bicho ou não, e tipo, anda anos com isto, e é tão bom, não é? Tipo, é tão confortável, o mistério. O cinema já é um mistério grande, não é? Como é que milhões de anos passam entre 24 avos de segundo, para puxar o exemplo do 2001. Já é esse mistério, mas é um mistério com outros mistérios que explodem, ou que saem dele, ou que irrompem dele. E este, das coisas que parecem concluídas e não estão, há um exemplo muito bonito no cinema do Kieslowski, que eu gosto muito, as três cores, o final do azul e do branco acontece no último plano do vermelho. Não é? E esse lado mágico, ou misterioso, é muito rico, pelo menos a mim mexe-me profundamente e de certa forma, dentro dos limites que tenho, tento fazer estes, não são acenos, são preferências de jogar um bocadinho com as palavras, com as histórias, com um lado obscuro, não é? Com um lado sim, obscuro, que as pessoas não mas que também abre um certo campo de imaginação aos leitores. Exemplo de escola, um autor que eu gosto muito no campo da literatura, que é o Arthur Conan Doyle. Escreve o Sherlock Holmes. Eu já dei este exemplo várias vezes, não sei se está gravado ou não, mas há muitas histórias do Holmes que são sempre casos menores, não é? Da senhora que perdeu um gatinho e o Holmes achou aquilo lá, mas
o Watson, que faz a narração do Holmes, diz: Holmes tinha acabado de regressar da Holanda, onde resolveu o caso das joias da arquiduquesa de não sei o quê, que, como toda a gente sabe, evitou uma guerra à escala europeia. E não diz mais nada sobre isso e vai salvar o gatinho. E eu, como leitor ávido do Holmes, fiquei: isto é que deve ter sido um caso. E ando anos a pensar e a ler spin-offs, spin-offs Sim, sim, sim. recentes. Esse lado fascina-me. E praticá-lo conforta-me, pronto, e é o meu papel. Esse lado de conforto também, gosto desse jogo, sim. Uhum. Ok, Eduardo, muito obrigado pela conversa, acho que Obrigado, foi boa Pedro. para explorar o filme Uhum. e até breve. Até breve, vemo-nos por aí de máscara É isso. e vamos vendo. E obrigado também a Daniel e obrigado a todos.